Estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês da visão. O mês de novembro é o mês da provisão. O mês de dezembro é o mês do triunfo. Atenção, estamos nos 3 últimos meses do ano. E esses 3 meses podem mudar tudo. Não é os meses que vão mudar, é você. Escute, as ações que você vai ter nesses 3 meses vão mudar todos os seus resultados. Se não deu certo até aqui, vai dar certo a partir de agora. Pega essa palavra. Geraldinho, esse ano inteiro eu venho batendo cabeça e não deu certo, não deu certo. Tudo pode ser mudado agora, nesses 3 últimos meses. Você pode viver uma virada radical tão grande, tudo que não encaixou, tudo que não deu certo, se é a doença que não teve cura, se é as finanças que não encaixaram, se é o casamento, tudo pode ser mudado. Uma grande virada radical vai acontecer nesses 3 meses. Você quer isso? Se você quiser, eu profetizo na tua vida uma virada radical, uma mudança gigantesca nesses 3 últimos meses. Então, eu preciso acompanhar o movimento do mundo. Visão, provisão, triunfo. Então, a primeira coisa para que eu possa realizar algo novo, para que eu tenha uma transformação, para que eu tenha uma mudança, é ter a visão disso. Vou explicar para você. Em 2019, já antes, há muitos anos, eu já fazia programa de rádio diariamente. Ah, Geraldinho, exatamente, eu já fazia programa de rádio. A palavra de força e coragem eu já fazia todos os dias. A palavra de força e coragem não é uma coisa que veio da pandemia para agora, não. A palavra de força e coragem eu já fazia há décadas. Um programa de rádio. Todo dia tinha a palavra de força e coragem. Todos os dias no programa. A única diferença é que era de segunda a sexta-feira. Programa. Presta atenção. E naquele momento Deus dava visão. É preciso levar esta graça que fazemos aqui para a internet. É preciso levar para o Instagram. Na época era a primeira inspiração. Então presta atenção. Isso é o que? A visão. E com a visão do Instagram nós começamos a atingir pessoas que estavam fora da nossa região, que era atingida pelas ondas do rádio. Entendeu? Então preste atenção nisso que eu estou lhe falando. Isso é visão. A primeira coisa para você realizar algo que vai além é ter a visão. E o que é a visão? Visão é diferente de vista. O que é vista? Vista é o que está diante de mim. Você está diante de mim. Eu estou aqui olhando e eu visualizo, eu já conheço hoje milhares de combatentes. Quando eu estou aqui olhando para a tela, quando eu estou olhando para a câmera, eu estou vendo cada um. Eu vejo você. Nós já tivemos vários encontros presenciais. A visão que eu tenho quando eu venho aqui para a tela, eu tenho consciência. Inclusive, eu sei que tem rostos que eu não conheço ainda. Mas tem vários rostos, milhares de rostos que eu já me encontrei. Ou na sua cidade, ou na cidade perto de você, ou dos encontros combatentes, ou aqui no centro de evangelização. Então, quando eu olho, eu visualizo. Isso é vista, certo? Isso não é visão. Isso é sobre vista. E o que é visão? Visão é aquilo que não está diante dos meus olhos. É aquilo que está além, está oculto aos meus olhos. É aquilo que está oculto à minha capacidade de enxergar. Então, está muito mais sobre o que? A moção, a inspiração. Mas entenda, a moção, a inspiração junto com a fé. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas sinto com a minha fé. Sabe, veja o que virá. Por isso que a gente diz a frase, aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Eu só posso dizer essa frase se eu tiver a visão. Que Deus tem coisas novas, que Deus vai realizar obra nova, que Deus vai realizar obra nova. Então eu te digo, para isso, então como é que eu faço para ter a visão? Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A visão está ligado ao meu ouvir a voz de Deus, ao meu sentir a voz de Deus, ao meu perceber a unção, a moção. Entende isso? Pegou essa palavra? Consegue compreender? Olha, eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Porque o primeiro passo para ir para a próxima fase, para ter uma virada radical na sua vida, para alcançar outros resultados, para prosperar, é ter visão. Sem visão você não prospera, você fica batendo cabeça no mesmo lugar. Igual um monte de gente diz, trabalho, não sai do canto. Me esforço e as coisas não acontecem. Rodo e não dá certo. É sobre visão. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu reconheço a voz de Deus, porque escutar eu escuto muitas vozes, não é? E eu posso pensar, aqui é a voz de Deus, acolá é a voz de Deus. Eu posso pensar, que tem gente que pensa que é a voz de Deus. Olha, presta atenção que eu vou te ensinar isso hoje. Tem gente que escuta assim, ó. Tentou uma coisa, deu errado e disse, é Deus falando para eu desistir. Nada disso. Você precisa aprender a reconhecer, porque senão você vai achar que toda voz e todo sentimento é a voz de Deus. E não é.
João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que movimento lindo de Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem é que escuta, que reconhece a voz de Deus? Quem é a ovelha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ora, meu irmão, você não tem uma rotina espiritual, não tem intimidade com Deus e diz: por que Deus não fala comigo? Meu irmão, Deus está ansioso para falar com você. Agora, você não tem capacidade de reconhecer, porque você não tem intimidade. Quando a gente não tem intimidade, a gente não reconhece. Quando a gente tem intimidade, tire pelas pessoas que a gente tem intimidade. A pessoa olhou, fez um gesto, a gente já reconhece que a pessoa já quis dizer. É assim ou não é? Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente reconhece os gestos, o jeito, a fala, o olhar. É assim ou não? Quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente conhece a fala, a voz. Tu tá bem hoje? Tô achando que você não tá bem, né? Você quis dizer alguma coisa, quis chamar atenção para isso, entende? A gente reconhece. Então, é a mesma coisa na nossa intimidade com Deus. Deus te conhece, mas você precisa conhecê-lo. O Senhor te conhece, mas você precisa conhecê-lo. Diga: eu quero intimidade com Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, para ouvir a voz de Deus, eu preciso ser ovelha. Eu preciso ter o quê? Intimidade. Jesus diz: eu as conheço e elas me seguem. Então, um movimento de intimidade com Deus e seguir o Senhor. Porque cuidado que a gente escuta muitas vozes no mundo. Então a gente vai ouvindo vozes, a gente vai ouvindo direções de muitas pessoas. E se a gente não tem essa intimidade com Deus, por que a importância da rotina espiritual? Porque é simples. Perceba quem já se afastou da rotina e depois voltou. É assim que acontece. A gente vai escutando outras vozes e a gente vai diminuindo o tempo de ouvir a voz de Deus. E a gente começa a se dedicar a outras coisas, a gente nem percebe. Daqui a pouco eu não tenho mais rotina espiritual. Começa a rezar de vez em quando, depois um dia sim, outro não. Depois eu já não tenho mais tempo. Quando eu vejo, quando eu percebo, meu Deus, eu não tenho mais intimidade. É assim que acontece. Então, é sobre as vozes, é sobre seguir. Quem você segue? Normalmente a voz que você escuta é a voz de quem você segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem você segue? Você segue a Jesus. Isso daqui é muito forte. E a palavra de Deus em Jeremias 33, Deus nos diz, Jeremias 33, versículo 3, clame a mim e eu responderei. E direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Geraldinho, eu estou perdido. O que é que eu faço? Está aqui a palavra para você, Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim. Não é a mim, Geraldinho, é a Deus. Clame a Deus. E Ele responderá. E dirá a você coisas grandiosas, insondáveis. É forte demais isso, né? Que você não conhece. Por mais sábio, por mais inteligente, por mais estudioso que você seja, Deus vai te falar coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. E quando você conhecer, você vai ter o acesso à próxima fase. Quando você conhecer, você vai ter acesso ao próximo nível. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Geraldinho, Deus não fala comigo, fala sempre, todos os dias, em vários momentos. Mas a questão é sobre se você presta atenção ou não. Quem se aproxima de Deus, quem tem rotina espiritual, perceba, quem aqui não era combatente, que nem ouvia a voz de Deus, depois tornou combatente, começou a perceber e ouvir a voz de Deus, começou a reconhecer a voz de Deus. Quem aqui? Coloque nos comentários. Quantos combatentes dizem antigamente, eu nem percebia que era Deus que estava falando comigo, hoje eu percebo Deus falar comigo em cada detalhe, em cada movimento. É isso, e isso é de quem se aproxima. Quem se aproxima aprende a ouvir a voz de Deus. Deus fala o tempo todo. Nós é que não reconhecemos. Eu sempre fico atento, querendo perceber. Uma coisa que eu tenho trabalhado em mim sempre é o quê? Perceber a voz de Deus em cada momento, em cada detalhe, nos sinais que não estão visíveis aos nossos olhos. 3 coisas. Seja sensível à voz de Deus. Como é que eu faço para ser sensível à voz de Deus? Intimidade. Somente através de uma rotina espiritual sólida,
Não é gente que reza de vez em quando, ou reza só quando está em apuro, ou reza só quando está aflito. Não, quem tem uma rotina espiritual tem sensibilidade à voz de Deus. É assim como alguém que você convive. E cuidado, porque você diz assim, alguém que eu convivia. Quando você passa muito tempo sem conviver, você começa a parar de perceber. Você não conhece mais a pessoa. Porque até, eu sempre conheci desde menino. Você conhecia quando era menino, você não conhece agora. Então não se iluda. Quanta gente quebra a cara por causa disso. Mas eu conhecia, fulano mudou tanto. Mudou, a vida muda a gente. A gente se transforma. As realidades, os caminhos que a gente segue vão transformar a nossa vida. Às vezes era o melhor amigo de infância, agora não é mais. Faz parte. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. Essa intimidade, essa vida de oração vai trazer sensibilidade. Segunda coisa, use a palavra de Deus. Por que eu faço questão sempre de usar todo dia aqui uma palavra de Deus? Porque com a palavra de Deus você vai ter respostas bem assertivas. Quantas e quantas vezes na nossa comunidade, ao longo do nosso ministério, quantas vezes a palavra de Deus foi a resposta eficaz para aquilo que a gente mais precisava, para as nossas dúvidas. Quantas vezes a palavra de Deus foi o consolo quando a gente estava desconsolado. Quantas vezes a palavra de Deus foi a bússola para quando nós estávamos perdidos. Quantas vezes a palavra de Deus deu a resposta certa naquele momento e nos deu inclusive inspirações. Todos os anos nós temos remas, que são palavras que nos inspiram a vivermos aquele ano. E sempre a palavra de Deus nos mostra isso todos esses anos. Ao passar dos anos, só confirma como todas as palavras que Deus nos deu era a direção certa. E isso é muito forte. E outra coisa, agora cuidado para não usar a palavra de Deus como um sorteio, né? Como uma loteria. Vou aqui abrir, ver o que é que vai dar. Oh, sorte, esse daqui. Não, cuidado. Senão você está pensando assim, será, Senhor? E aí, eu estou com vontade de morrer, o que é que eu faço? Abra a palavra e diz lá, olha, aquele que era melhor que você amarrasse uma pedra do meio no pescoço. Está vendo? A palavra confirmou. Não, não é isso. Não é isso. Espere uma confirmação. Como é que vem a confirmação? Eu encerro dizendo isso. Preste bem atenção nessa palavra. Sensibilidade, a voz de Deus vem através de uma rotina espiritual. A palavra de Deus, ela nos dá direções concretas. E a confirmação não faz usarmos tudo isso como uma loteria ou como um sentimentalismo. Porque agora, eu sempre digo a vocês, sentimento é passageiro. Mas as confirmações tornam certos sentimentos algo concreto, uma obra concreta. A confirmação vem o quê? Através do tempo. Então, não se agonie não, não se aveste não, como dizemos aqui no Nordeste, né? Se aveste não. A confirmação vem ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, à medida que nós perseveramos, o tempo traz as confirmações. Através do tempo, através de pessoas que têm autoridade espiritual, vai aparecer gente que vai dizer, é isso, não é isso. Sabe? Vai aparecer gente com confirmação e através de sinais. Tem sinais que vão se concretizando. Escutar a voz de Deus é de graça. Você não paga nada para escutar a voz de Deus. Por que você não escuta? Tem muita gente fazendo uma sequência de bobagens na sua vida. Tem gente cometendo erro em cima de erro, estragando as coisas na sua vida porque não escuta a voz de Deus. Perdendo oportunidades maravilhosas porque não escuta a voz de Deus. Para de escutar somente os teus desejos. Para de escutar somente as tuas vontades. Comece a escutar a voz de Deus, que aí você vai ter uma vida assertiva, uma vida vitoriosa. Porque tem gente que é só escutando sua vontade, seu desejo, e aí perde coisa, destrói outra, acaba com tudo. Ei, tenha uma vida plena e feliz. Escute a voz de Deus, que você vai ver. Geraldinho, o que eu faço? Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei e direi coisas grandiosas.